as pessoas em situação de rua usavam a boca de rango. Eles conheciam todas as bocas, inclusive a boca de rango. Então sabiam, e vocês sabem, vocês estão atuando, que tem em várias situações da pessoa receber mais de uma quentinha na mesma noite, né? O que fala também de uma desorganização ou de a necessidade de uma organização do Estado, inclusive na relação com a sociedade civil. Vocês estão me acompanhando? Aqui tudo certo, Marcelo. Tá ótimo. Tá. O que eu falo faz sentido para vocês? Meu vocabulário é adequado? Eu pareço agressivo? Pode ser que eu não só pareça, pode ser que eu seja agressivo, né? Pode ser que de fato eu seja. Posso seguir nesse mesmo tom? Então eu vejo o Nestor só, vejo o Rafael, Larissa e Nestor. Nestor, eu consigo vê-lo. Então eu vou voltar aqui. Sigo com a minha tela compartilhada, né? Ok, obrigado. Essa é uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, que foi durante um período, 6 meses finais de 2020. Eu acho que ela entrou até o início de 21, mas o acesso que eu tive foi apenas até dezembro de 2020, mas já nos apresenta uma outra característica. Então, nós estávamos naquele momento, né, falando da população no Rio de Janeiro, dezembro de 2020, 7.272 pessoas. Não vou aqui criticar o método, tá? Não é isso que me caberá, eu vou analisar os dados. Nós já percebemos aqui que dessa população, nem 25% delas eu tenho da população que está na situação de rua, eu tenho oferta de acolhimento. Então, eu já percebo que eu tenho uma carência, né, uma lacuna de oferta de acolhimento institucional. Além dessa lacuna, nós temos um problema que não é do Rio, é nacional. Só tem abrigo, casalar, enfim, as várias albergue, hotéis, todas as outras, o próprio Housing First, aluguel social, as múltiplas formas que a gente tem, nacional e internacionalmente, consagradas para entrar no campo do acolhimento institucional, do abrigamento, da habitação, não foi, em que pese existam várias distinções, vários estratos. Eu vou passar por eles aqui. Na tipificação do SUS de 2009, no Brasil, você conta nos dedos, talvez de uma mão, quantas casas lar existem, quantos albergues existem, porque a maior parte deles é o abrigo, esse que a gente conhece no Rio de Janeiro, clássico, com uma baixíssima autonomia da pessoa que está acolhida, com hora para tudo. Mas, a despeito disso, há algo novo a partir da pandemia. Aqueles elementos que eu citei são muito presentes até a pandemia. Porém, com a pandemia, a gente vê um impacto de uma dimensão que não existia antes com tanta presença. Percebam, no gráfico à esquerda, abaixo, nós vamos perceber que quase um terço, 31%, 31,4% da população, 31,8% da população em situação de rua no Rio de Janeiro está há menos de um ano na rua. Isso significa que é alguém que ainda não cronificou, não naturalizou o estar na rua. Nós também temos informação científica sistematizada de que quanto mais tempo na rua, maior a dificuldade para aderir às propostas públicas ou às propostas de intervenção de uma maneira geral. Porque, como qualquer humano, né, as pessoas vão criando estratégias para lidar com as dificuldades. E aí, é óbvio, eu estou em situação de rua, vou arrumando estratégias para lidar com isso. Quanto mais o tempo passa, mais fica naturalizado o estar em situação de rua. E aí, para esse um terço da população, quem está há menos tempo na rua, as intervenções precisam ser muito mais rápidas, porque se adere mais rápido.
À direita, em cima, tem o perfil das pessoas, né, já assumindo-as como indo para a rua depois da pandemia, e o motivo, o porquê. Vai dar mais de 65% se eu juntar trabalho, renda e moradia. Então, esses dois pontos, trabalho e renda e moradia, entram muito mais. E isso bebe em todo um contexto político. Em 2017, há uma mudança nas regras, nas leis trabalhistas, que cria, e eu acho que uma figura muito interessante, a ideia do trabalho intermitente. Então, com a reforma de 2017, há todo um investimento na precarização do trabalho e dos vínculos trabalhistas, e quero insistir nisso, na perda do trabalho como um laço de proteção social. Não é só pelo dinheiro. É a ideia de que você não tem mais o financiamento do sindicato. Então, é a ideia de você ser o gestor da sua carreira, de que você tem que sentar em pé de igualdade com o patrão para negociar seu salário, sua carga horária. E isso foi envolto numa ideia de liberdade, de autonomia. Só que o que, claro, foi perdido é exatamente o contrário, o que a gente mais precisa. A ideia de conexão, de pertencimento, seja a um sindicato, seja uma categoria profissional, seja a um conjunto de regramentos estatais que vão falar da proteção social. Isso a gente perdeu, muito fortemente. E para a pessoa que está em situação de rua, quase 70%, 68,7%, recebeu auxílio emergencial. Então, em que pese a grande liderança nacional tenha achado que foi um valor exorbitante o que foi repassado como estratégia de proteção social na pandemia, as pessoas continuaram na situação de rua, mesmo as que receberam. Aqui o último dado que eu vou trabalhar dessa pesquisa, que é a questão do motivo para sair, né? Assim, o que você precisa para sair de situação de rua? Percebo que, como eu tenho um terço da população mais ligada, né, a uma situação de rua mais recente, que tinha algum trabalho, que tinha alguma moradia, e que, por conta da precarização do trabalho, qualquer coisa errada, em 2 meses, já modifica toda a condição de manter a sua situação anterior. Para 42% da população, 42,8%, disse que emprego é o que tiraria ele de situação de rua. Moradia, 16%. Eu gostaria de que vocês olhassem para 2 outros dados. Percebam que abaixo, 4,5% das pessoas disse, 4,5% das pessoas disse, preciso da família para sair da rua. Ou 4,1%, preciso de acompanhamento psicológico para sair da rua. Vejam que é maior do que esses 2 itens, família e apoio psicológico, acompanhamento psicológico. As pessoas dão mais valor, inclusive, a não sair da rua. Não quero sair da rua. É 4,9%. Vejam, eu quero insistir nisso. Boa parte do tempo, com o trabalho com a população em situação de rua, nós seremos pegos pela nossa moral. Nós vamos moralizar. Nós vamos acreditar que o que serve para nós serve para o outro. E é nisso que a gente vai ser pego no contrapé. Profissional formado, profissional com uma certa habilidade, é pego nessa casca de banana. Nossa ideia do familiarismo, de que família é bom e que família é protetivo para todo mundo, isso talvez nas famílias de vocês, né? Na maior parte das outras famílias, parece que não é assim. Então, alguns elementos, esses dados sistematizados ajudam a gente a pensar o que eu estou chamando de clínica, atuação, né, no contexto da rua. Em 2009, logo na sequência, né, em 2008, 2009, acontece a Política Nacional de População em Situação de Rua. Eu vou destacar alguns pontos aqui. Né? A população ela é de 23 de dezembro. Por que 23 de dezembro? A partir de 2003,
a Casa Civil da Presidência da República passa a receber pessoas que trabalham com material reciclável, pessoas que trabalhavam com catadores, né, de uma maneira geral, representações de trabalhadores de rua e mesmo algo ainda embrionário representando o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. E essa reunião era sempre no dia 23 de dezembro. Né? A gente brincava que era o Papai Noel. Me conta o Papai Noel. E 6 anos depois, em 2009, é apresentado o decreto 7.053, que institui 2 elementos que eu acho que são importantes para nós. Primeiro, né, institui a própria política, dela eu não vou falar tanto, e institui o Comitê Interinstitucional de Acompanhamento e Monitoramento da Política, que pode ser estadual e municipal, em que pese exista uma política nacional de população em situação de rua, essa política ela é feita por adesão. Então, o município e o Estado precisam ser signatários da política para cumpri-la. Né? Ela não está colocada acima da autonomia do município e do Estado. Eu queria problematizar com vocês, mais uma vez, a nossa bendita moral. A política de 2009 ela é um avanço muito significativo. Muito significativo. Em alguns aspectos, ela é de vanguarda. Né? Mas ela ainda carrega alguns elementos disso que eu estou chamando de moralidade. Vamos à letra, né, da própria. O que é considerado, na definição, população em situação de rua? Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, e aí associa situação de rua à ideia de uma pobreza extrema. E, com isso, a gente vai excluindo várias situações que vocês que já trabalham com situação de rua, é claro que a situação de rua ela materializa vários processos de exclusão estruturais da sociedade brasileira. Né? O racismo, né? Toda uma lógica machista, misógino, LGBT-fóbica. É claro que isso fica expresso. Mas percebam, eu vou seguindo e vou piorando meu grau de moralidade. Vínculo familiar fragilizado ou rompido. O que eu estou dizendo? Que se eu não tenho família, ou se eu tenho esse vínculo fragilizado, isso é insustentável. Entre outras coisas, me tornando alguém a ser caracterizado como população em situação de rua. Porque a família é um eixo. Existem vários autores que se dedicam ao SUAS, que vão usar um termo chamado familiarismo, porque o SUAS ele tem algo que é muito forte no sistema único de assistência social, que é a matricialidade familiar. E a família sempre foi um objeto de intervenção. Não à toa, nós temos, para trabalhar na atenção básica, a estratégia de saúde da família. Porque intervir na família é uma forma de você intervir num pequeno grupo que capilariza para a sociedade. Claro que a família tem um seu lugar. Importante. Agora, exacerbar o valor da família, sobretudo, acreditando que ela sempre terá uma função baseada na nossa moral, ou pior, baseada na nossa família, pode atrapalhar muito o nosso percurso. E fechando, a inexistência, esse é o termo mais exótico, inexistência de moradia convencional regular. É claro que isso trata do que era possível ser dito na época. E, uns 2 meses atrás, eu participei de uma audiência no Senado com o senador Fabiano Contarato, onde os colegas do IBGE trouxeram vários outros termos na expectativa, na possibilidade de um censo em 2022 com a população em situação de rua. Tem tudo um desenho, um percurso metodológico para isso. Porém, à época,
né, essa ideia de uma moradia convencional. Se eu entrar numa favela, diante desse conceito, todo mundo é situação de rua. Em vários lugares, seja qual for a minha compreensão, né, do desenho de uma favela. O que a gente tem aqui em Brasília, que pode ser caracterizado como favela, não tem a verticalidade que tem no Rio por causa da geografia. Em vários outros lugares é assim. Em que pese existe esse elemento a ser problematizado, há algo, como eu disse antes, de extrema vanguarda. Mesmo alguns dos nomes dos ministérios tendo mudado, e alguns foram até extintos, mas, como eu tinha dito antes, problema complexo, resposta complexa. Né? Ao instituir o Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política, a política diz que, para lidar com a população em situação de rua, eu não preciso só de saúde, de assistência social, ou, no caso, de desenvolvimento social. Está dizendo que eu preciso de direitos humanos, de justiça, de educação, de cidade, de trabalho, emprego, esporte e cultura. Esse é um elemento extremamente vanguarda, né? Que é algo que é importante para a gente sustentar. Problema complexo, resposta complexa. E aí há um elemento claro, pragmático. Olha, não dá para pensar numa comissão que não envolva vários setores da sociedade, vários setores representantes da sociedade civil, vários representantes do governo, diferentes instâncias e espaços de decisão. Agora, tudo bem até aqui, gente? Então, eu vou seguindo, tá, gente? E quero insistir nisso. Fiquem à vontade para a gente conversar, tá? Eu vou seguir. Eu vou trazer agora aqui alguns conceitos que nos ajudam a, a instrumentalizar as ações que a gente faz nesse campo, né? No trabalho com a população em situação de rua. Diria que em todos, mas estamos só falando desses. A primeira questão aqui é a nossa compreensão de sujeito, de ser humano, de homem. Homem no sentido de humano. Nós vamos aqui estar bebendo na fonte do Edgar Morin, do Boaventura de Souza Santos, de vários outros autores, do Roberto Ticanori, que é um professor que foi coordenador, professor na Unifesp em Santos, uma figura importante para a reforma psiquiátrica brasileira. Mas o que a gente está... o que esses autores vão falar para a gente? Eles vão tomar o fenômeno humano, né, a constituição de um humano, a partir da ideia de multiplicidade de conexões. Eles vão fazer isso a partir do conceito de autonomia. Diferente de um certo senso comum que vai tratar a autonomia como a capacidade de fazer as coisas sozinho, esses autores, esses três que eu citei, vão muito fortemente falar de autonomia como o contrário. Autonomia como a possibilidade de fazer conexões. Nas palavras do Ticanori, é mais autônomo quem depende de muitas coisas. Vou repetir. É mais autônomo
quem depende de muitas coisas. Qual é a lógica por trás dessa afirmação? Quanto mais espaços na minha vida eu tiver para me apoiar, com mais tranquilidade eu passo pela vida e suas intempéries. E eu vou para os exemplos aqui. Para esses autores, um ser humano ele é composto de muitas dimensões. Ele é composto de um certo tempo histórico no qual ele vive. Ele é atravessado pelo trabalho, pela política, pela família, pela educação, pela espiritualidade, se ele assim tiver, pelas formas de sociabilização, pelo lazer, pelo trabalho e renda, pelos amigos, pela cultura, pela sexualidade, pelo que mais eu conseguir pensar, atravessam esse sujeito. E cada uma dessas coisas influencia uma nas outras. Se eu tiver um problema, se eu tiver alguma questão quanto à minha espiritualidade, se eu assim tiver, isso obviamente vai interferir na minha sexualidade. E vice-versa. Se eu tiver um problema na minha relação com o trabalho, obviamente isso vai interferir na minha relação com a minha família, na minha relação com a minha educação. Se eu tenho um problema com a minha família, isso pode interferir na relação com os meus amigos. E todos esses conjuntos, eu poderia, naquele retângulo que está escrito, que tem um conjunto de sinais de interrogação, eu poderia, por exemplo, colocar a palavra droga. E qual é a lógica e por que a gente está falando disso? O que para esses autores é um ser humano saudável? É um ser humano com o máximo de conexões possíveis. E aí vale a fórmula deleuziana, do Gilles Deleuze, um filósofo francês. Vou falar a fórmula devagar, tá? Ela vale muito para mim. Qualquer entrada vale a pena se oferece mais de uma saída. Vou repetir. Qualquer entrada vale a pena se oferece mais de uma saída. O que significa isso? Perdão. Se a minha relação, se o meu casamento, ele limita a minha relação com os meus amigos, com a minha família nuclear, eu preciso ficar em casa porque eu tenho que dar atenção à minha esposa, ela assim me cobra, ou eu a ela, e isso impede que eu faça alguma coisa que eu quero muito para a minha educação, ou que eu faça alguma coisa no campo do trabalho, ou na minha inserção política, ou na minha espiritualidade. Se eu tenho a entrada, input, casamento e diminuição das outras dimensões da vida, casamento é ruim. Se eu tenho no input, na entrada, droga, e eu uso droga para me sociabilizar melhor, para ter uma melhor performance no emprego, no meu trabalho, uma melhor performance, eu me divirto mais na minha sexualidade se eu estou sob efeito de droga. Eu gosto de ter interação com a minha espiritualidade, com a cultura, com os amigos, sob efeito de droga. É melhor para mim. Eu tenho mais prazer com isso. Se a relação com a droga permite relações, melhores relações, com outras dimensões da vida, droga é bom. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Nada, nem droga, nem casamento, tem um valor em si. As coisas só têm valor a partir do momento que eu observo qual é a relação que eu estabeleço com elas. E é isso que a fórmula do Deleuze propõe. Se a relação com a coisa permite que você amplie as suas conexões, você está aumentando a sua autonomia. Porque a hora que você perdeu o emprego, você tem a família, tem os amigos, tem a cultura, tem outras coisas para se apoiar. Eu estou conseguindo me fazer claro. Essa parte é bem importante, gente. Eu não tenho a menor pretensão de fazer isso rápido, porque eu sei que não é fácil de compreender. Estou olhando aqui no chat. Temos nesse momento, além de mim e dos outros dois que já estavam comigo, Rafael
e Larissa, que já estiveram juntos, um outro conjunto de pessoas, depois eles vão dobrar. Tem umas 7 pessoas aqui junto. É isso? Menos. Umas 6 pessoas juntos. Vocês estão conseguindo acompanhar? Qual frase? Eu falo tantas. Oi, professor, eu queria saber de quem é essa fórmula que você falou. Deleuze. Ah, tá. Gilles Deleuze. Obrigada. Isso tem um outro encargo para nós, tá bom? E eu vou passar desses slides. O que esses autores estão dizendo para a gente? O que há no humano que eu poderia dizer que é uma natureza humana? Nada. Absolutamente nada. O ser humano é uma invenção. Não há nada para esses autores com os quais a gente está trabalhando aqui que eu possa dizer que é essencial. Para esses autores não existe uma essência humana, e isso tem um efeito fundamental na nossa atuação com as pessoas. Porque se eu acredito que o ser humano tem uma essência, quando ele me faz algum pedido de ajuda, eu posso acreditar inocentemente, tal qual uma criança, de que o meu trabalho vai ser recuperar a essência da pessoa, porque ela é boa, essencialmente, ela foi feita para dar certo, o ser humano foi feito para brilhar, e alguma coisa deu errado, eu só preciso recuperar aquela essência dele que está lá dentro. É porque a vida deu uma atrapalhada, mas lá dentro tem alguma coisa boa. Para esses autores que a gente está usando, isso é no mínimo inocente, e pode ser muito mal intencionado. Para esses autores não há nada dentro do ser humano. Para que um ser humano está no mundo? Para nada, absolutamente nada. Ele vai precisar ter o trabalho de construir o sentido da existência dele enquanto ele existe. Tem nenhum motivo para um ser humano estar na Terra. Não precisava nem ser na Terra. Para esses autores com os quais a gente está trabalhando, tá? Então, para esses autores, o nosso trabalho é compor com as pessoas para inventar outros mundos. Não é para recuperar nada. Por isso que vocês nunca vão me ver usando o termo recuperar, reinserir, recaída. Tudo isso tem a ver com a ideia de que existe uma essência, alguma coisa que deveria dar certo. Não tem nada. Justiça é um critério absolutamente humano. Não existe justiça na natureza. Você não pega justiça numa árvore. Isso é um critério humano. Isso não existe. Isso precisa ser pactuado politicamente entre os humanos. Senão, não existe. E é importante que a gente compreenda isso. Na sequência disso, eu vou trazer uma outra discussão que me parece importante e oportuna, que é a discussão da escuta como um instrumento clínico político. Isso vale para a situação de rua e vale para as outras situações, tá? Em nenhuma hipótese, nenhuma, escrevam nenhuma em caixa alta, por favor. Em nenhuma hipótese eu posso pressupor que alguém está sofrendo. Se eu pressupor que uma mulher que teve um câncer e perdeu o seio, perdeu o útero, teve o útero ou o seio retirado por causa de um câncer. Se eu pressupor que uma criança que perdeu os pais, se eu pressupor que uma pessoa que usa droga, se eu pressupor que uma pessoa que está em situação de rua sofre, eu não preciso mais escutar essa pessoa, porque eu já sei o caminho, a verdade e a luz. Eu estou escutando a mim mesmo. Eu estou escutando duas hipóteses. Ou estou escutando a mim e o meu preconceito, ou estou escutando um sujeito genérico. Todo mundo nessa situação sofre. Claro, ele também sofre, ela também sofre. Toda vez que eu fizer isso, é melhor voltar para casa. Não tem mais nenhuma condição de trabalhar. Eu estou conseguindo deixar isso claro? Estou conseguindo ser suficientemente direto? Sim, Marcelo, acho que a gente tem uma pergunta aqui no chat. Mas se o indivíduo tem a crença de que as drogas ou o álcool, por exemplo, permite ele se relacionar melhor com as pessoas na vida, mas é visível
na clínica, que o malefício causado está sendo maior. A primeira coisa, como é que eu constituo... E aí é legal essa pergunta, Fernando, porque é o seguinte, para falar, se você faz essa avaliação, para cuidar de alguém que tem problema na relação com álcool e outras drogas, e tem uma dificuldade de avaliar isso como um problema, e isso é um problema para muitas pessoas ao redor dele, ou dela, né? Quando eu digo dele, o sujeito. Você não precisa falar de droga. Essa é a primeira coisa que alguém do ramo faz. Para tratar de problema na relação com álcool e outras drogas, eu vou ter 3 vias. 3 vias. E para tratar de sofrimento psíquico de maneira geral. Primeira via, qualidade de vida. Qualidade de vida. O que é qualidade de vida para nós? Aumento de conexão. E aí, Fernanda, uma coisa que pode ser interessante para avaliar junto com a pessoa é como andam as outras dimensões da vida. Porque isso vai aparecer. Se a relação com o álcool e outras drogas estiver ocupando um espaço muito grande na vida do sujeito, isso vai aparecer retirando espaço para outras coisas que ele desejaria. Mas para isso eu preciso ouvir o que ele deseja, o que ele gostaria, o que ele acha que deveria estar fazendo e que a relação e o compromisso com a droga ou a compulsão, como vocês desejam, está limitando. Então, uma forma é isso. Uma forma de abordar é essa. Abordar o problema de sofrimento psíquico, incluindo relação com outras drogas, pela via da qualidade de vida. E aí o foco é no sujeito e na relação que ele estabelece com as coisas. Nunca o foco é na droga. Quem botar o foco na droga, vou falar uma palavra deselegante aqui, tá? Quem botar o foco na droga está fazendo merda. Vai ser muito claro. Tem coisas que só um palavrão ajuda, né? Quem vai cuidar de pessoas com problema na relação com outras drogas e coloca o foco na droga está fazendo merda. A droga é absolutamente inerte, ela não faz nada. A droga é inerte. Ela não tem compromisso com nada. Só uma substância. Quem assume ou não um compromisso é a pessoa. Então, eu preciso entender qual é a relação, foco no sujeito, qualidade de vida. Segunda forma de abordar isso, né, pela lógica da cidadania. Cidadania. Garantindo acesso. Acesso a direitos, acesso a trabalho, à alimentação, à segurança alimentar, à habitação, às políticas públicas de modo geral, de cuidado e proteção. Acesso. Segunda via de cuidar disso, cidadania. As 3 vias podem acontecer juntas, tá? Cidadania. Terceira via para pensar em saúde mental, a via da promoção de saúde mental. Se eu acabei de dizer aqui que eu, a depender da condição de uma sociedade, eu crio um tipo de sujeito e não outro, para tratar de problema na relação com álcool e outras drogas e para tratar de problemas de sofrimento psíquico, eu não preciso operar como opera a justiça, só atua depois de provocado. Quem quer trabalhar com saúde, quem quer trabalhar com proteção, tem que antever, intervindo nos motivos ou nas condições, nas causas que vão fazer as pessoas sofrer mais ou sofrer menos. Então, eu estou falando de promoção de saúde mental. Se eu sei que o racismo, se eu sei que a misoginia, que a LGBTfobia, se eu sei que a falta de habitação, se eu sei que a falta de um conjunto de direitos vai promover o sofrimento psíquico, eu preciso intervir nisso também. É uma terceira via. Estou te ajudando, Fernando? Ah, sim, super. Era isso que eu estava aqui pensando. Foi muito bom. A intervenção, Fernanda, a intervenção de contrapor o sujeito a uma dita realidade é pouquíssimo eficaz. Uma outra coisa que vocês nunca vão me ouvir dizer também, porque eu não acredito no termo, acho que ele é extremamente exótico. Conscientizar uma pessoa. Conscientizar significa entregar uma consciência. Né? Ninguém conscientiza ninguém. Então, um dos moles que o Karl Marx deu, era usar esse termo. Você consegue intervir em criar condições para existir. Isso é clinicar.
criar condições para existir. Num determinado conjunto, numa sociedade onde eu posso bater em mulher, onde eu posso matar negro, onde eu posso matar a população LGBT, que ia mais, se eu posso fazer isso e não há intervenções de nenhuma ordem, eu crio um tipo de tolerância a algumas coisas e de intolerância a outras. Então, eu preciso falar disso que hoje, atualmente, se chama de interseccionalidade. Eu acho. Sim, super ajuda. É que eu fiquei pensando por conta daquele primeiro gráfico de 2008, né, quando você vê a quantidade de pessoas ali, 35,5%. E uma das razões de estar na rua é o abuso de álcool e drogas. E aí, ao mesmo tempo, você ouve falar da justiça restaurativa, que ainda é muito incipiente, né? Mas que é uma tentativa forte que o CNJ está fazendo, o TJRJ está fazendo um trabalho, assim, eles realmente estão se dedicando para isso, né? Sim. Como um entendimento de que se trata de uma doença e não de uma questão de caráter, como você estava falando, Isso. da moralidade e tal. Aí, de repente, você tem que fazer essa abordagem de alguma maneira dentro dessa situação das pessoas que estão em situação de rua, eu percebo que é um pouco ainda mais delicado, porque existem vários outros fatores que levam a esse abuso, né? Inclusive fome. Certamente. Né? Porque uma coisa que eu, o álcool mascara a fome, então, e é mais barato, então é uma forma de... Né, uma coisa que eu percebi muito na minha inserção, Fernanda, era o uso do álcool para ter coragem de estar na rua. Exatamente. Para conseguir assumir a rua. Exatamente. E aí, Fernanda, você está trazendo uma coisa que eu acho que é importante, né? Falando dos colegas do CNJ, mesmo os colegas da saúde ou da assistência, e eu vou falar isso de dentro da universidade, tá? O compromisso da universidade, mesmo pública, eu estou em 2 públicas, de entregar uma trabalhadora e um trabalhador comprometido com a sociedade é muito próximo a zero. Pois é. A gente não tem quase compromisso nenhum na formação. Exatamente. E olha, eu estou no maldito do curso de psicologia. Muitas vezes eu tenho vergonha de dizer isso. Eu prefiro me anunciar como sanitarista do que falar que fiz um curso de psicologia. Porque é vergonhoso o grau de despolitização do curso de psicologia. E aí você tem sistemas, algumas coisas do sistema de justiça. O sistema de justiça ainda é muito endurecido. Né? Você tem algumas coisas no Sistema Único de Saúde, tem algumas coisas na própria Constituição que a gente não tem corpo técnico para operar. Você não tem pessoas formadas com acúmulo para acompanhar algumas propostas de vanguarda que a gente foi construindo ao longo de uma qualificação das políticas públicas na sociedade brasileira. Você não tem profissional para operar. É simples assim. A pessoa não tem compreensão. A Hannah Arendt vai chamar de mentalidade alargada. A pessoa não consegue ter compreensão. Ela vai sempre preferir... É um movimento humano, inclusive, mas assim, é porque às vezes ele é muito tosco, muito tolo, né? De preferir o mais simples, preferir a resposta rápida. Vou nisso. Porque é o que dá conta. Fernanda, eu adoro a conversa. Vou seguindo. Vamos seguindo. Posso te ouvir mais? Não, vamos seguindo, claro. Vamos Joia. seguindo. Obrigado, Fernanda. É sempre legal ir trocando. Então, se eu estou falando desse sofrimento que eu não posso pressupor nunca, nenhuma hipótese. A hora que eu pressupus sofrimento, volto para casa. Largo o que estiver fazendo e volto para casa. Porque ele é, sobretudo, a escuta, e esse lugar de qual eu escuto, é a sustentação de um lugar de quem não sabe. Não sabe. O lugar do escutador é o lugar daquele que não sabe. Não sabe. E ele só consegue fazer isso, gente, em uma posição, em um lugar, que é o lugar da alteridade. Eu vou ser específica que eu preciso me estender um pouco mais. A empatia, ela é
um lugar ético, uma posição ética, um exercício ético muito significativo, muito representativo para a sustentação e a criação do laço social, sustentação da solidariedade. Eu, apesar de ser um homem branco, cheio de privilégio e tal, mesmo não sendo uma mulher, é pelo efeito da empatia que eu me coloco e me posiciono em relação a toda a violência produzida pelo machismo, pela misoginia no Brasil. Eu, quando vejo alguma coisa em relação à população negra, mesmo não sendo negro, é a empatia, aquilo, o exercício de me colocar no lugar do outro, que vai me ajudar a tentar compreender esse fenômeno de um outro lugar que não é o meu. É por tentar compreender o lugar do outro, tentando ocupar e me colocar no lugar do outro, que eu vou tentar uma posição mais solidária. Ok? Isso é bom para os fenômenos societários? Muito. Isso é bom para estar perto de alguém e cuidar de alguém? Nunca. Isso tem que grifar, tá bom? Grifar. A empatia é indesejável para você tentar se aproximar de alguém com uma expectativa de cuidado ou de proteção. Porque a empatia, ela se pretende um fenômeno fusional, simbiótico. Eu tento ser o outro. Quando eu estou tentando cuidar, acompanhar de alguém, o que eu vou fazer é exatamente o contrário. É distinguir, e isso só a alteridade, ou o lugar da alteridade, nos possibilita. O que eu quero fazer quando eu estou perto de alguém é o contrário, é separar o que é dele e o que é meu. Nunca fundir. Gente, isso aqui eu podia parar a conversa aqui. Tá? É isso aqui que nos vale. Isso é muito, 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 muito importante. E a gente erra o tempo todo, querendo ser empático. A empatia vai nos ajudar a fazer outras coisas. Para tentar cuidar de alguém, a empatia só vai atrapalhar, vai me misturar com a pessoa. Eu não posso fazer isso. E não é por mim, não, gente. É pela pessoa. É porque é irresponsável fazer isso desse lugar. Insisto, eu não faço isso porque eu sou bom. Eu faço isso porque eu tenho um compromisso. E se eu estou numa ONG, eu assumo um compromisso também, um compromisso público. Que não tem nada a ver com bondade. Se tiver, vou usar de novo aquela palavra que não é elegante, mas se for fazer por bondade, vai dar merda. É simples assim. Simples assim. Marcelo, Sim. eu acho que essa parte específica da tua fala, ela tem uma sintonia com o modelo do Moradia Primeiro muito, muito grande, né? Porque, apesar do nome, no Moradia Primeiro, a gente tem visto cada vez mais que o coração mesmo do programa, onde a metodologia acontece, é na relação e nas visitas domiciliares, né, e na relação com as equipes integradoras. Então, se a gente chega nessas visitas, se a gente chega nessa relação sem saber disso, sem separar a gente do outro, a gente pode distorcer completamente a metodologia e privar aquela pessoa de exercitar seu poder de escolha, enfim, seguir seus próprios caminhos. Então, acho que o nosso lugar tem que ser muito cuidadoso mesmo de tentar sempre fazer esse exercício ativo de entender essa separação, que é muito difícil. Eu tenho percebido isso nesses últimos meses de acompanhamento. Rafael, por isso é que eu uso sempre um verbo para isso, que é o do exercício. E gente, ó, errou no sentido de, opa, me misturei aqui, volta, ninguém morre não, volta, 2 casos no jogo.
O que não pode é não passar esse fenômeno por um crivo. Isso é que não pode. Tem que passar sempre por um crivo. Então, isso é fundamental. É que eu já falei, eu queria só... vou pegar aqui um último ponto aqui desse slide, que é a questão da redução de danos, né? A redução de danos também é um outro conceito importante para a gente operar no campo e que ajuda a gente como um pressuposto para ampliar a nossa clínica, né? Ampliar a nossa relação, a nossa atuação nesse campo. E aqui eu estou reconhecendo a redução de danos no seu histórico com a saúde mental, mas eu estou tratando aqui redução de danos, sobretudo, como uma assertiva, né? Estou tratando como uma ética, né? Sobretudo, é uma posição que eu assumo diante do outro, mas aqui redução de danos é construir as minhas ofertas. Vou falar bem devagar para a gente anotando. Construir as minhas ofertas 100% baseado na relação que eu tenho com as pessoas que eu estou acompanhando, respeitando na radicalidade os limites e possibilidades dessa relação. Então, eu preciso incorporar o que a pessoa tem como recurso, os seus laços comunitários, seus laços sociais, familiares, a compreensão que ela tem da vida própria dela. Então, retoma essa aposta na alteridade, no outro. Então, é claro que a redução de danos ela tem uma dimensão que eu vou chamar de instrumental, que é de substituir coisas, substituir um hábito mais nocivo por um menos nocivo, substituir uma droga mais nociva por uma menos nociva. Isso existe, isso também é redução de danos. Mas isso nem de longe é a questão mais importante para a redução de danos. Como sempre, a questão mais importante é a questão ética, que tem a ver com a forma como eu torno a outra pessoa um interlocutor legítimo. A forma como eu trato o outro, incluindo o outro de uma maneira legítima. O que o outro diz sobre si mesmo precisa ser tomado por nós como legítimo. Por isso, eu vou voltar à questão de conscientizar, né? Por isso que não vale de nada essa ideia de conscientizar o outro. Se eu não opero da relação de cuidado a partir do mundo da pessoa, eu vou estar sempre fazendo um processo de colonização. Conscientizar tem a ver com colonizar. Eu vou te mostrar o caminho, a verdade e a luz. Para isso já tem até um livro específico. E basear a análise e a compreensão da vida por um livro só é uma postura excêntrica, né? Esquisita. Então, nós aqui estamos tentando ampliar. Já falei dos serviços de baixa exigência um pouco, mas vale a pena aqui retomar um elemento importante, uma outra assertiva ética que pode valer, né? Para a gente pensar o que é um serviço de baixa exigência. Como que eu opero ações de baixa exigência? Valem aqui duas perguntas, né? As minhas ações são inclusivas ou excludentes? O que eu estou fazendo ajuda as pessoas? Ajuda mais pessoas a entrar e a ficar na minha oferta? Ou atrapalha? O que eu faço na minha clínica, as minhas ações, incluem ou excluem? Essa é uma pergunta que já nos vale de maneira interessante para a gente pensar esse nosso trabalho. Outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é o que é que a gente vai chamar, uma coisa que é muito presente no campo, do paciente de saúde mental. Isso é algo que aparece o tempo todo, né? Paciente de saúde mental. Esse paciente é saúde mental. Via de regra, nós nos acostumamos a falar de saúde mental pensando a loucura, a psicose, o rompimento com a realidade, ou
Problema na relação com álcool e outras drogas, sofrimentos mais severos, como um paciente de saúde mental. Mas eu gostaria de convidar a gente, porque isso aqui tem um número que não muda, tá, gente? Não muda. Nós estamos falando aqui, né, se eu estou falando da loucura, eu não estou falando de 3% da população. Sofrimento mais severo. Não falo de 3%. Quando eu falo de problema na relação com álcool e outras drogas, isso também não muda, tá, gente? Nós temos entre 10% e 12% de humanos que têm problema na relação com álcool e outras drogas. Problema, não é que usa. Problema. Desses 10% ou 12%, 70% tem problema com uma única droga, com álcool. Que é uma droga que tem difusão, né? Inclusive midiática. Né? Imagina, se você vai para uma festa de aniversário de criança de 1 ano e não abre uma cerveja, é festa de crente. Tá fazendo festa de crente, virou crente. 1 ano, a criança, tomara, não vai beber, né? Mas todo mundo tem que beber. Então, tem várias coisas que ficam nisso. Porém, eu estou propondo aqui uma equação. Né? Cada vez mais nós vamos ter crises, mais fragilidade de vínculo trabalhista, mais desigualdade social, mais racismo estrutural, mais misoginia, mais machismo, mais LGBTQIA+, fobia, mais uso da moral, mais individualismo, mais violência, mais intolerância, menos instituições, menos laço social. Essa minha brincadeira de criar uma equação aqui vai dar como resultado sofrimento psíquico. É inequívoca essa equação. Via de regra, nós vamos ter muito mais gente com sofrimento leve ou moderado. Leia-se, via de regra, depressões ou ansiedades. Sintomas sociais. O que é o deprimido, grosso modo? É aquele que desiste de acompanhar o movimento do mundo, porque o mundo anda acelerado. E por desistir, ele sofre, ele fracassou, não conseguiu acompanhar a velocidade do mundo. O que é o ansioso, ao contrário? É aquele que sofre porque tenta acompanhar a velocidade do mundo, só que a velocidade do mundo só acelera, e ele nunca consegue morder o próprio rabo. Então nós temos socialmente produção de sofrimento psíquico em larga escala. Então é importante a gente saber que essa é a minha provocação. Qual é o nosso objeto de atuação? Nós vamos atuar junto ao efeito, pessoa com problema na relação com álcool e outras drogas, ansioso, suicida, deprimido. Isso é sintoma, efeito, não é a causa. Eu preciso estar, sobretudo quando eu falo, como já falei, que uma das vias é pensar a promoção de saúde mental, eu preciso pensar em como fazer isso a partir da promoção de saúde mental. Então, eu tenho que intervir nas condições de sofrimento, sobretudo. Eu já falei disso aqui. Era exatamente essa questão. Vou seguindo, tá bom? Comentários, dúvidas, questões. Senão eu vou seguindo. Gente, eu estou por vocês, tá bom? Eu faço a conta para falar as 2 horas e torcendo para que a gente converse aqui entre nós, tá? Então, para não levar o horário de ninguém para depois do combinado às 16 horas. Eu vou falar aqui brevemente dos serviços das redes SUS e SUAS, né? No caso, SUAS e SUS, que eu vou começar com SUAS, que atuam especificamente com a população em situação de rua. Eu vou começar pelo SUAS, né? Sobretudo dando um foco aos... O SUS e o SUAS são muito próximos, né? Eles têm uma ordem, o SUAS posterior ao Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social
é posterior, né? Mas bebe muito na fonte, eles são muito semelhantes. Perdão, alguém abriu o microfone? Não, eu achei que tinha sido algum som. E ele, assim como o Sistema Único de Saúde, se divide, né, em atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, o Sistema Único de Assistência Social funciona da mesma maneira, né? Ele funciona em 3 âmbitos, escalas de risco e vulnerabilidade. Primeiro, a proteção social, onde está o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. A proteção social básica, ela vai falar, sobretudo, de fortalecimento de vínculo familiar e comunitário. São as ações preventivas. É para evitar que o laço familiar e comunitário sejam rompidos, para evitar a violação de direito. Ele vai ter ações preventivas, o CRAS. Na proteção social de média complexidade, eu vou ter o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e eu vou ter o Centro POP, que é um CREAS específico para a população em situação de rua. No caso da média complexidade, eu já tive o rompimento do vínculo e do laço social e familiar, comunitário e familiar. Eu já tive a violação de direito. Então, já não estou mais agindo de maneira preventiva a violação do direito ao rompimento do laço. Eu já estou fazendo um acompanhamento desses indivíduos e famílias e estou tentando prevenir a institucionalização da violação do direito. Seja ele um direito decorrente de abandono, maus tratos, abuso, exploração sexual, situação de rua, acompanhamento de adolescente, jovem em conflito com a lei, em meio aberto e semiaberto, mas aqui eu já tenho o rompimento do laço. E eu tenho a proteção social de alta complexidade, que aqui eu estou falando do abrigo. Aqui eu já estou falando de um tipo de rompimento onde eu preciso resguardar alguém da situação e a pessoa precisa estar acolhida. Isso vai valer para famílias e indivíduos, né, em situação de risco pessoal e social, ou violação de direito, rompimento do laço familiar, incluindo a situação de rua, né, não só, mas incluindo. Então, aqui eu já estou falando de ações que têm a ver com o acolhimento, né, e o acompanhamento personalizado e o resgate do vínculo. Eu quero, tanto na proteção social de alta complexidade quanto de média, o que eu quero é que a pessoa volte para o CRAS. Eu quero que ela volte a ter o vínculo fortalecido e volte para o território. Então, a todo momento, eu estou constituindo a tentativa do resgate e do fortalecimento desse vínculo. Eu vou dar um foco especial aqui para o CREAS e para o Centro POP, né? Mas eu vou pegar alguns aspectos específicos, né? O CREAS, ele vai ter, no nosso caso, que trabalhamos com população em situação de rua, um ponto importante, que é o serviço de abordagem social. No Rio de Janeiro, ele está ligado ao CREAS, a maior parte deles. Tem uma equipe técnica que está ligada ao CREAS, de referência. Além do acompanhamento especializado, que eu já comentei. E nós temos o Centro POP. No caso do Rio, nós temos um que agora está... eu que eu trabalhei, né? A Irajá é o Zé Saramago, e o outro é o Bárbara Calazans. O Bárbara Calazans é no centro, e ele não é Irajá agora mais. Está me fugindo, que é o que fica na Zona Norte, o José Saramago. O que é um Centro POP, né? Ele é um centro especializado para as pessoas em situação de rua adultas, somente adultas. O consultório na rua vai atender todos os ciclos de vida, criança, mas para a proteção social, a criança em situação de rua, ela é assistida pelo Conselho Tutelar. Então, o que é um centro POP, né? Ele é um espaço de convivência, isso é fundamental para nós.
O manejo do Centro Pop é feito a partir do centro de convivência. Ele é um espaço, né, onde é a mediação da convivência entre as pessoas, feita a partir de atendimentos individuais, coletivos, oficinas, atividades no território, enfim, elementos de várias ordens que usem a convivência como mediação para a produção de autonomia, para a produção de laço, né? Além disso, é um espaço que tem espaço para atividade, né? Individual, coletiva, mas também para guarda de pertence, alimentação, higiene pessoal, lavagem de roupa e muitos outros. Os dois oferecem esses espaços. E aqui, como eu já tinha dito, né, eu não vou me deter muito a isso, porque no Rio de Janeiro a gente só tem o abrigo mesmo. Pelo menos até onde eu sei. Não temos a República, não temos Casalar, tem a família acolhedora, isso nós temos. Mas nós não temos vários dos elementos estratificados, mas nós estamos falando, sobretudo, de abrigo. No Rio, no caso, os centros provisórios de acolhimento. E além, né, já entrando no SUS, nós temos as equipes de consultório na rua. As equipes de consultório na rua, elas são equipes de atenção básica, então elas são equipes que vão lidar com o cuidado integral. O que significa isso, gente? É uma equipe de saúde da família que está na clínica da família, como é que atende a minha família de vocês. Vai fazer vacinação pré-natal, tem que cuidar de pessoas com HIV estabilizadas, tem que cuidar de sofrimento psíquico, sobretudo os leves e moderados, ansiedade, depressão e problema de álcool e drogas, tem que estar sendo cuidado por essas equipes. Acompanhamento pré-natal, Papa Nicolau, enfim, tudo, tirar unha encravada, ações de promoção de prevenção, promoção de saúde e prevenção de doença, tudo que faz uma equipe para todos os ciclos de vida, do nascente ao morrente, da criança ao idoso, né, com a saúde do homem, contemplação de saúde do homem, crônicos, a saúde da mulher, tudo precisa estar sendo acolhido e tratado por essa equipe, né? Ela é uma equipe multiprofissional, ela é formada, pode ser formada, né, por enfermeiro, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico, cirurgião dentista, arte educador, agente social, profissional de educação física, então um rol de trabalhadores que podem estar nessa equipe. Todas as equipes do Rio de Janeiro são modalidade 3, tá? Todas elas têm médico. E elas vão atuar, as equipes que estão na rua, isso também é importante, elas atuam na rua, estão direto na rua, mas atuam igualmente nas unidades básicas de saúde. Então, eu garanto o direito, quando eu levo a pessoa, eu levo a equipe até a rua para facilitar o acesso, mas eu também preciso garantir o direito de que a pessoa tenha acesso à unidade de saúde. Ela tem que ter o direito de entrar numa unidade de saúde como eu entro, e a equipe tem que estar lá para atendê-la. Então, é muito importante. A equipe consultório na rua trabalha na rua, mas também trabalha na unidade básica de saúde. Pode fazer ações em outros serviços, inclusive junto com o RUAS. Pode fazer ações junto com o RUAS. Olhando para... Isso aqui faz parte do meu doutorado, que é relativamente recente, eu defendi ele em abril, e eu olhei para o prontuário. Hoje nós temos 171 equipes de consultório na rua, no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro nós temos 8 equipes de consultório na rua. São 2 centros POPs e 8 equipes de consultório na rua, no Rio de Janeiro. Não tem na Zona Sul, tá? Só tem no centro. Hoje nós temos aproximadamente 160 mil pessoas cadastradas no prontuário eletrônico, que se chama eSUS, das equipes de consultório na rua, já cadastradas, já no SUS. Na época que eu fiz esse estudo, foi o período analisado, que foi de julho a junho de 2020, nós tínhamos perto de 100 mil pessoas, 98.564. E algo é muito significativo aqui. Quando nós olhamos para a pesquisa de Pop Road de 2008,
dava conta de 18% de mulheres e 82% de homens. Hoje, o número de mulheres de família em situação de rua, mas eu vou falar só desse dado que eu consigo comprovar, o número de mulheres já é quase 35%, 34,7%. Tem uma agenda de saúde da mulher gigante a ser feita pelas equipes consultórias na rua e por vocês também. Então, isso é bem importante, né? Entrar na agenda da saúde da mulher. Aqui, como eu tinha dito, o mais desejável é o que acontece com Centro-Oeste e Sudeste. Um equilíbrio, e um pouco do Sul também, né? Um equilíbrio entre ações na unidade básica e na rua. O que acontece no Nordeste, com quase 80% de ações na rua, e o que acontece no Norte, com quase 70% de ações na rua, é indesejável. Indesejável por quê? Eu não acompanho pré-natal na rua. 35% de mulheres. Eu não faço exame preventivo de câncer de colo de útero na rua. Eu não faço um conjunto de exames invasivos na rua. Eu não vou dar. Eu diminuo a minha capacidade resolutiva na rua. Diminuo bastante, significativamente. Então é importante que haja um equilíbrio. Esse aqui é o dado mais dramático. Em que pese, quando eu olho a literatura científica, eu saiba que a população privada de liberdade, a população em situação de rua, tem 68 vezes mais possibilidade de pegar tuberculose. Para essas equipes e essas 100 mil pessoas acompanhadas, parece que a tuberculose é residual. Hanseníase também, residual. Doença sexualmente transmissível, porque o prontuário usa doença, atualmente já há muito tempo a gente usa infecções sexualmente transmissíveis, né? Residual. Eu tenho uma vasta população hegemonicamente constituída por negros, mais propensos à hipertensão, mas os números da maior parte das regiões do país é residual. Número de diabetes também muito abaixo do que a gente tem na população brasileira de uma maneira geral. Por que isso tudo, gente? Porque o trabalhador do consultório na rua, quando escuta que a pessoa tem problema com droga, na relação com álcool e outras drogas, esquece todas as outras coisas. Fica cega. Não consegue ouvir mais nada. Qual é o nome disso? Moral. Moraliza o atendimento. Um outro ponto importante, né? Atividade coletiva. Percebam que a maior volume de agenda da equipe de consultório na rua é reunião endógena, reunião entre a própria equipe. Se eu estou achando que o fenômeno é complexo, que eu vou ter que me articular com o SUAS, como o SUS, né? Equipe de consultório na rua é SUS, que eu vou ter que me articular com o Sistema de Garantia de Direitos, a Rede de Proteção Social, com as ONGs, com os movimentos da sociedade civil organizada, eu não tinha que ter, como no Nordeste, quase 55% das reuniões sendo feito com a própria equipe. Eu tenho que ter mais agenda. Ali em laranja, eu cortei ali, mas é reunião com outras equipes de saúde. Então, a equipe tem mais reunião consigo mesmo do que com o CAPS, do que com o Centro Pop, do que com o CREAS, do que fazer reunião intersetorial, do que ter reunião com o controle social, com o Conselho Local de Saúde. A equipe ainda fala muito para dentro. Eu vou aqui dar uma passagem rápida por algumas ações que já acontecem, né, na atuação com a população em situação de rua. Aqui é a equipe de São Carlos, consultório na rua de São Carlos. Isso aqui é o que a gente chama de carteira de serviço. Ela cola na rua, claro, isso aqui só vai lidar com aqueles que são alfabetizados, mas é um percentual. Mas, sobretudo, ocupa politicamente, dizendo assim, olha, a população na rua ela é atendida pelo SUS porque ela tem direito. Então, colar isso nos pontos da cidade já garante também, além de dar visibilidade para a população que é atendida do que é ofertado, também garante um certo lugar político. Aqui, o Cartão Nacional do SUS, que toda equipe de consultório na rua pode fazer e garante também um lugar para essas pessoas, né? Isso tem mais sentido para a maior parte das pessoas do que documento, como identidade e CPF. Por quê?
porque isso aqui liga alguma coisa muito concreta, que é a equipe que cuida dele. O CPF liga alguma coisa ainda abstrata para quem está muito tempo na rua. Isso aqui era na época que eu trabalhava, agora eu fico aqui contando história, né? Isso aqui é Marechal Hermes. Esse era o atendimento. Eu fazia oficinas e atendimentos em grupo. E à noite, às terças e quintas, das 8 da noite às 11 da noite, eu fazia os atendimentos individuais, tudo feito com hora marcada, porque eu estava ali de dia, em alguns dias da semana, e chegava à noite para poder conversar com as pessoas e atendê-las. Então é possível fazer agenda programada, claro. Aqui, uma equipe da Moca, de equipe de consultório na rua também, fazendo grupo, aí como eu disse, né? Garantindo às pessoas o acesso dentro da unidade, que é importantíssimo também. Né? Aqui, equipe de consultório na rua de Ceilândia, aqui em Brasília, fazendo ação do Novembro Azul nas ruas, né? Atividade informativa para cuidar da saúde dos homens, nesse alerta do Novembro Azul. Né? Aqui eu vou trazer algumas imagens da equipe do que eu trabalho, a gente acabou falando disso, né? Eu trabalho como supervisão institucional da revista Traços, que é uma revista que é vendida pela população em situação de rua aqui em Brasília. Comemoramos na terça-feira, 6 anos, e no Rio ela já está na quinta edição, né? Ela já está no Rio há 7 meses, mas há 5 na rua. Nos primeiros 2 meses foi construindo um modelo de negócio, conversando com a universidade. Hoje nós temos 10 residentes em formação na equipe, estamos acompanhando 51, o número de semana passada, né? 51 pessoas que estão vendendo como vendedores ativos a revista. A revista é vendida por R$10. Desses R$10, R$7 fica para a pessoa que está vendendo. Ele compra a revista a R$3, e a revista é vendida a 10. Então, ele ganha R$7 de lucro em cada revista vendida. Como é que é o processo? A pessoa ganha, como um capital inicial, de um incentivo, né? 20 revistas, para poder ter R$200 de capital de giro, e com esses R$200 ele escolhe quanto ele vai querer reinvestir no próprio trabalho. Dos R$200 eu quero pegar 30 e comprar 10 revistas a R$3 para vender essas 10 por 10, ganhar R$70 com essa compra, né? De 30 e de lucro, né? Tem R$70, e a partir disso eu vou girando ali. O primeiro momento é a seleção, que é feita dentro dos abrigos, né? Então nós temos o Luiz ali em pé, isso é Niterói, apresentando o projeto, apresentando a revista para as pessoas que estão no abrigo. Depois, nesse mesmo processo, né, é feita a leitura coletiva da revista. A pessoa vai saber, a revista Traços é uma revista de cultura, né? Ela vai saber o que é feito, né, dentro da revista. Quais são os temas, quais são os artistas que estão sendo ali tratados. A revista vai sendo lida e apresentada para as pessoas. E as pessoas vão se apropriando, cada um fica com uma, né, para ler, para conhecer o que tem. Aqueles que não leem, eles vão aprendendo a contar a história, né? Vão vendo figura e vão aprendendo a contar a história. No segundo passo, depois de fazer um primeiro treinamento com algumas técnicas de venda, a pessoa vai para a rua com o seu uniforme, né, que é o crachá e o colete, para seguir. Esse aí, meu amigo, querido amigo Rodolfo, que nesse dia estava com uma camisa exótica, não escolheu bem a camisa, saiu com uma camisa diferente, deve ser o novo rolê da juventude, só que o Rodolfo não é um homem tão jovem. E aí ele sai, o porta-voz sai com o seu supervisor de referência para fazer as vendas e seguir no seu treinamento. Esse treinamento pode durar até 3 dias. E aí ele vai acontecendo nas ruas, né? Esse aqui é o Stefano, que é um supervisor daqui do Rio, quando a primeira semana de treinamento, onde ele vai conversando, explicando e, de alguma maneira, fortalecendo esse sujeito para os nãos que ele vai recebendo, né? Porque cada não da revista é um não do pai, é o não da mãe, é o não do abrigo, é o não do emprego, todos os nãos vão voltando, né? Então, esse supervisor tem uma função importantíssima de acompanhar esse processo e qualificar esse processo. A esquerda foi, objetivamente, a primeira venda da revista no Rio de Janeiro, feita pelo Videlis, e aí a direita, ele fazendo uma outra venda não mais na praia. Essa nossa maior vendedora, Tiffany, uma mulher trans,
E é claro que não estou falando só de venda, né? No sentido venal da coisa. É claro que, ao poder se apresentar, as pessoas saem de um lugar de invisibilidade para um lugar de ser um vendedor de um produto que é interessante. Não está pedindo grana, não está vendendo flanela, não está vendendo limão, não está vendendo amendoim, nem água, né? Está vendendo um produto cultural. E por isso eles atendem pelo nome de porta-voz da cultura, é o que está escrito no colete. Ele é um porta-voz da cultura. Porque ele é isso, né? Ele leva a cultura para as pessoas. E isso vai garantindo um certo espaço. Aqui também gostaria de trazer um outro elemento para vocês, que é o uso da arte nesse processo de trabalho. E aqui algumas equipes interessantes, né? Esse aqui é uma ação de redução de danos da equipe de Maceió, que esse é o técnico de enfermagem, ele faz umas tractanas muito engraçadas, e essa, claro, é um filtro para melhorar a qualidade de vida numa determinada localidade que eles atendem, né? Esse é um cartão da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2012. A Prefeitura pegou um artista, escolheu um artista que era uma pessoa atendida pelo consultório na rua que eu trabalhava, no Rio de Janeiro, para ser o cartão distribuído como cartão de carnaval, né? Um mimo que a prefeitura dava em vários lugares, inclusive no aeroporto, para a população, que era com o desenho. E o que é importante, gente? Produção artística tem que estar fora do serviço, tem que estar em galeria de arte, tem que estar em cartão que é mostrado, né? Que são alguns desenhos, né? Esse é o desenho da unidade de saúde que ele trabalhava. Enquanto ele estava esperando atendimento, ele desenhou a unidade. Então, esse era o nosso desenho. Isso aqui, claro, os Arcos da Lapa, né? O desenho que ele fez, e o PSF Pop Rua, que era como a gente se chamava, né? Aqui é a Central do Brasil, e cada um desses cartões, né, tinha, além do endereço, uma fala de um dos trabalhadores. Esse aqui é o da dentista, né, da Ana. Essa aqui é a mesma equipe do Rio de Janeiro fazendo de novo uma atividade com arte, né, onde a gente fazia atendimento, seja na Praça da Cruz Vermelha, no centro, e depois dessa atividade que tinha a ver com cadastramento, alguns atendimentos, uma construção de vínculo com a população, nós colávamos num varal ali mesmo na praça a produção das pessoas, para que essa produção ganhasse visibilidade. Aqui também a equipe de Maceió, né? Trabalha muito com música e teatro, né? Com a molecada. Equipe de consultório na rua, de Maceió. Tem 6 equipes lá. Essa aqui, a imagem fala por si, né? Aqui nós temos enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Depois da peça, você pode até dizer que vai dar injeção na testa da molecada que elas querem, né? Então, todo mundo ali, provavelmente essas crianças nunca tiveram acesso ao teatro, né? E aí a arte vira um grande mediador dessas relações. Aqui a equipe de São Carlos, São Paulo, né? Fazendo uma atividade também de trabalho e renda com a construção dessa bonequinha, eu sempre esqueço o nome dela, a Baiobi, eu sempre esqueço. Essa aqui é a equipe de São Paulo, do Bom Parto, né? No projeto de acompanhamento de pré-natal, que é o projeto Menino e Menina, que das 7 consultas de pré-natal eles conseguem fazer 5. Como que eles conseguem? Fazendo esse álbum de fotografia que vai construindo com essas mulheres uma relação com o seu corpo, com a sua sexualidade, com o seu lugar de mulher, com o seu lugar como mãe, como companheira, ou sem companheiro, ou o lugar como filha. E aí as fotos vão ajudando a contar a história da passagem do tempo para essas mulheres e para essa gestação. Essa aqui é a ação da residência daqui, e com isso eu vou fechar. Aqui nós tivemos 28 residentes atuando na época do Covid, entre setembro e novembro de 2020. Né? Esse aqui é um abrigo dentro do Autódromo Nelson Piquet, também com sempre, né, mediado pela arte, pela questão do lúdico. Nosso grande redutor de danos, Guilherberto, fazendo os pontos de shiatsu no pé, para redução da ansiedade, mediação de conflito, né? Técnicas de respiração, que ele também usava como mediação dos processos de ansiedade. Aqui os alongamentos, ele é educador físico, né?
nosso grande redutor de danos. Aqui as colegas da enfermagem de serviço social, também fazendo um conjunto de ações de mitos e verdades sobre o coronavírus, né? Era uma grande brincadeira, meio uma gincana. E aqui os movimentos de assembleia que aconteciam, né? Elas promoviam também grandes assembleias para discussão dos assuntos comuns ao dia a dia, né? Do abrigo. Era isso. Eu acho que eu passei 1 minuto. Passar um pouquinho, a gente acho que pode caminhar para o encerramento. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que a exposição que você trouxe traz elementos muito importantes para o que a gente vai encarar pela frente. Eu acho que o conhecimento das políticas existentes do SUS, é essencial para quem está aqui, para quem vai atuar no programa, para que a gente possa atuar em conjunto com essas políticas e não simplesmente estar existindo um cauto lá, né? Então, para que a gente possa dialogar, fazer mais reuniões externas e equilibrar isso um pouco. E além disso, toda a questão de entender e trazer atenção para os nossos viés cognitivos, para a questão da moral e da necessidade de separação, né? É uma questão, como eu falei antes, que vai estar constantemente no dia a dia dos integradores, das integradoras, da galera que está aqui e não vai atuar na habitação primeiro, mas está nas ações na rua, né? Então, eu acho que são questões que vão ter um impacto direto no nosso dia a dia. Tem uma fala que você teve na última conversa que a gente teve, Marcelo, eu, você e a Lari, que eu acho que é muito pertinente para esse grupo. E eu estava lembrando aqui durante a sua fala, que foi uma analogia que você fez do trabalho de quem está indo nas visitas, em contato direto, criando esses vínculos com o trabalho de uma pessoa que atua na área na ala de emergência de um hospital, por exemplo. E como que isso tem um peso também para quem está nesse lugar, né? Então, necessidade de cuidado, de troca com a equipe, de compartilhamento das experiências, né? Isso foi uma coisa que ficou muito comigo. E essa galera que vai estar aqui fazendo as visitas, acho que seria legal escutar um pouco disso também. Então, queria pedir para você relembrar essa questão, se puder. Vou ver se eu me lembro dessa analogia, que é a analogia do tempo que as pessoas ficam, só refresca a minha memória, do tempo que as pessoas ficam que os profissionais ficam numa unidade de urgência e emergência, que ficam na atenção primária. Pronto. A gente também é estudo, isso é dado. Né? Um profissional de saúde, um profissional médico, né? Se a gente tem estudos para profissional médico. Um profissional médico pode ficar mais ou menos em torno de 15 anos atuando na urgência e emergência. No saúde da família fica 5. 1/3 do tempo. O motivo, porque precisa lidar com a vida das pessoas todo dia. Direto. Numa urgência e emergência, quando você opera numa lógica de urgência e emergência, você lida com parte do corpo, né? A pessoa quebrou uma perna, eu não preciso conversar com a pessoa, eu vou recolocar o osso no lugar, vou fazer uma cirurgia, se para isso precisa e tal. Um problema no fígado, qualquer coisa, eu faço uma cirurgia ou eu reparo isso de maneira clínica sem ser uma intervenção cirúrgica, enfim, mas eu não preciso escutar a história da pessoa, da família dela, da saúde da família não tem como. Mesma coisa quando você está na rua, né? Mesma coisa. Por isso, e o CAPS se assemelha muito também, a durabilidade das pessoas no CAPS também pode ser bem pequena. Bem pequena, exatamente por esse motivo, né? A pessoa tem que lidar com o dia a dia, com a vida ordinária da gente, né? Que, em geral, é muito cheio de mediocridade, né? De toda a ordem. Nossa vida é pouquíssimo interessante, via de regra. Né? Então, isso tem um peso muito significativo.
É isso. E esse conversa surgiu justamente porque a gente estava falando sobre a experiência que eu estava tendo nas visitas, né? Então, esse exercício de estar sempre desconfiando do que a gente está sentindo e fazendo essas reflexões, ele às vezes é muito custoso. Então, a gente precisa criar essas ferramentas para a gente trocar e se falar e se cuidar, né? Então, era uma coisa que eu tinha anotado aqui. Eu acho que a gente podia ver se tem mais alguma pergunta e partir para o encerramento, para também a galera curtir o sábado. Liberar o Marcelo aí também. Tem alguma coisa no chat? Não estou vendo aqui. Não. Mais alguém, gente? Então, acho que é isso. Marcelo, de novo, muito obrigado. Sempre muito ricas as trocas, os aprendizados. Acho que a gente está no comecinho aí de muito aprendizado ainda, muito estudo. Obrigado pelas recomendações de bibliografia também. Depois a gente já anotou aqui, vamos passar. A Lari já mandou no chat, mas a gente manda para vocês também. E na quarta-feira vamos falar sobre o modelo Housing First, mais especificamente. E e os próximos encontros a gente ainda não agendou. Então, acho que é isso. Marcelo, quer trazer mais alguma coisa? Não, quero só agradecer pela receptividade, pela conversa. Para mim é sempre uma alegria também poder estar junto com vocês e, na medida do possível, se eu puder ajudar, vou estar sempre próximo. Valeu, gente. Obrigado, Marcelo. Bom sábado, bom domingo aí para todo mundo. Bom final de semana para todos. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo.